Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 desse quarto trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o amor na vida cristã. A aula de hoje, lição 3, trabalha sobre Cristo nos ensinou a compaixão. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, aqui no Janderson Nascimento no YouTube e no Spotify também. Fique à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você e para a tua edificação em Cristo. É claro que você também pode estar crescendo conosco, indicando essas aulas para que mais vidas possam ser alcançadas em Jesus. Vamos então para a aula de hoje. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que o Senhor confirme a palavra no teu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 3 desse quarto trimestre da CPAD, daqui da classe dos adolescentes, que está trabalhando sobre o amor na vida cristã. Na aula de hoje, nós vamos entender sobre Cristo nos ensinou a compaixão. Nós vamos abordar a ação ministerial de Cristo, a obra de Cristo, como Cristo então trabalhou, demonstrando isso no seu ministério, a compaixão, e precisamos pegar esses exemplos também para a nossa caminhada em Jesus, para aplicarmos na vida dos nossos alunos. Algumas bases bíblicas eu quero dar para vocês que estão localizadas na própria lição. A primeira delas é a leitura bíblica, que se localiza em Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 13. Apresente também a mensagem, que se localiza em Isaías 53, versículo 5, deixando Deus te usar na EBD da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre às 18 horas, tá? Então, toda quinta-feira é um encontro marcado da classe dos adolescentes, onde você tem acesso ao nosso material para a tua edificação. E toda quinta eu te aguardo por aqui. Quinta-feira também nós postamos no Spotify a partir das 6 da manhã, onde você pode ser edificado e edificado em Jesus. Conforme o pastor Severino Pedro da Silva, na Teologia Sistemática Pentecostal, publicada pela editora CPAD, ele aponta a ação do ministério de Jesus. Quando nós paramos para estudar sobre o ministério de Jesus, nós precisamos compreender que Cristo é Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus destaca, professa e ensina que nós cremos que Cristo é Senhor, ele também é Deus, possui da mesma essência de Deus e também é divino. Nesse sentido bíblico, a partir da visão do Severino Pedro da Silva, nós entendemos então que Cristo, em sua humilhação, em sua humildade, decidiu então se fazer homem. Isso está em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, Hebreus 10, versículo 5, 1 Timóteo 3, 16 vai confirmar isso também. Nesse sentido, nós entendemos que Cristo se fez servo. Filipenses 2, 7 confirma isso. Que Cristo, então, sendo rico, se fez pobre. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, também confirma isso. Sendo santo, foi feito pecado. 2 Coríntios 5, 21, vai confirmar essa visão também. Ele se fez maldição por nós. Isso está em Gálatas 3, 13. Então é importante a gente observar esses textos bíblicos conforme as Escrituras. Ele foi literalmente açoitado pelos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, e o texto bíblico confirma isso, está em Isaías 53, versículo 12 também. Sendo digno, considerou-se então indigno. E é interessante você observar isso à luz de Isaías 53, 3, Apocalipse 9, 5. E ele, sendo Deus, se fez menor do que os anjos na sua encarnação, se tornando humano,
conforme está escrito em Salmos 8:5, Hebreus capítulo 2, versículo 9 também. E é interessante que nós observamos isso ao ponto das Escrituras demonstrar especialmente essa ideia da compaixão de Cristo. Como a compaixão de Cristo ela pode ser observada na aula de hoje? A compaixão de Cristo já se dá na eternidade por ele ter aceitado o plano de Deus, se colocando à disposição do projeto da salvação para nos resgatar. Isso é compaixão. A palavra compaixão também pode ser traduzida por misericórdia, como nós já temos estudado aqui com vocês. A ideia de misericórdia já está interligada também com a ideia da graça, ou seja, o favor de Deus imerecido. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber o início do ministério de Cristo. O ministério de Jesus se inicia a partir do batismo de Jesus no Jordão por João Batista. E você vai perceber que ele, sendo Deus poderoso, se tornou um exemplo. Isso é uma demonstração de compaixão. Você vai ver o próprio João Batista dizendo que ele não era digno de batizar Jesus. Isso é uma ideia de compaixão. Jesus, então, se coloca à disposição para esse batismo. Isso está em Mateus capítulo 3, versículos 14 e 15. Vai confirmar isso também e eu espero aprofundar isso com você à luz da palavra. É interessante que a própria Bíblia faz questão de dizer que ele veio na plenitude do Espírito para demonstrar a sua compaixão como servo. E a compaixão de Cristo é demonstrada a partir da sua salvação oferecida a nós que somos pecadores. Durante todo o seu ministério, você vai perceber que o próprio Jesus oferecia atitudes de compaixão pelas ações de milagres compartilhadas às pessoas. Seu ministério, que durou 3 anos, você vai perceber que esse cálculo é feito a partir da leitura do Evangelho de João, onde João cita 3 Páscoas durante o ministério de Jesus. A primeira delas está em João 2, 11 e 13, depois João 5 e 1, João 6, 1 e 4 vai descrever isso também, e a última está em João 19, versículo 14 também. Você vai perceber que Cristo atua nesse ministério com compaixão, restaurando as vidas durante 3 anos e continua restaurando hoje também. Na aula de hoje nós vamos observar a compaixão de Cristo e a partir dessa compaixão então, que é uma aula cristocêntrica, nós vamos então compartilhar essa visão junto com os nossos alunos. Eu espero muito estar ajudando você. Se você pode, coloca aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Eu fico tão feliz quando você faz isso. Coloque o nome da tua igreja, onde você congrega, onde é que essa aula está alcançando. Deus abençoe vocês, que Deus em Cristo possa fazer isso através do seu coração. O primeiro ponto, então, da lição trata sobre o seguinte argumento. Jesus cura os doentes. Isso é uma demonstração de compaixão. E nós vamos analisar isso com você em sala de aula em nome de Jesus. O primeiro ponto da nossa lição demonstra então para essa ação de misericórdia, de compaixão de Jesus em seu ministério. O ministério messiânico de Jesus, que dura 3 anos, como eu descrevi para você, fundamentado no Evangelho de João, aponta exatamente para essa ideia de compaixão. A compaixão é um ato de misericórdia de Jesus em curar as pessoas enfermas no Novo Testamento. Ele continua curando hoje também. Nós vamos observar que esse ponto tem alguns subtópicos. E o primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a cura de um empregado de um oficial romano. Quando nós analisamos o ministério de Jesus e a sua ação de misericórdia e compaixão, de acordo com o pastor Severino Pedro da Silva, esse ministério dura 3 anos e ele atua em diferentes áreas nesse sentido geográfico da própria Judéia. Você vai perceber que ele participa e ele opera no seu ministério durante 8 meses na Judéia, onde ele realiza diversos milagres e ações de misericórdias ali. Depois, ele participa ali um período de 2 anos na Galileia, onde ele se dedica a uma parte maior
Nesse período, isso é citado lá em João capítulo 1, Isso é citado lá em João capítulo 2, versículo 1 ao 11 também. João capítulo 2, versículo 12 vai confirmar isso. E ele passa ali por intermédio de 4 meses na própria Pérea, onde Cristo realiza naquela região diversas ações de milagres. Uma dessas ações de milagres, como estou descrevendo para você, é citada em Mateus capítulo 8, versículo 13, onde um cidadão romano, um oficial romano, procura Jesus. Um detalhe que você precisa observar à luz da palavra: os romanos não se davam bem com os judeus. Isso porque os judeus queriam a libertação do Império Romano. Os romanos viam os judeus como inimigos. E é interessante você observar que um oficial romano crê na pessoa de Jesus, crê no poder de Jesus, mesmo com essas barreiras. E acreditando nesse poder de Jesus, ele vai até Jesus e clama por misericórdia para que Jesus não o curasse, mas curasse um servo muito querido que trabalhava para ele. E é interessante que Jesus vê essa ação e age também com compaixão, com misericórdia, através da fé daquele homem. E é tão interessante isso que Jesus destaca no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 13, que não tinha visto ainda uma fé tão tremenda como a daquele cidadão romano entre os judeus. Isso revela a compaixão de Cristo aqui também. Nós também precisamos aprender com Jesus, ajudar aquele que precisa, ajudar aquele que necessita, mesmo que essa pessoa, por exemplo, não possa ser uma pessoa que é a nossa amiga pessoal. Nesse texto, nesse sentido, nós entendemos pela palavra que Jesus está nos dando o maior exemplo. Jesus deu uma palavra e aquele homem foi sarado. E é interessante que o próprio oficial romano não se sentia digno de receber Jesus na sua casa. Jesus observou a fé daquele homem e agiu por misericórdia. Isso é uma ação de compaixão no Novo Testamento. Em segundo lugar, avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre a cura de um leproso. A Bíblia faz questão de descrever, conforme o pastor Severino Pedro da Silva, e é importante destacar isso aqui para você, o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é um ministério sacerdotal, não da linhagem de Arão, mas de acordo com o escritor aos Hebreus capítulo 7, é da linhagem de Melquisedeque, aquele que é maior do que a linhagem de Arão. E você percebe então que o ministério sacerdotal de Cristo é um ministério que é um ministério superior. Nesse sentido bíblico, nós entendemos pela palavra que o sacerdote ele tinha a obrigação de levar a súplica das pessoas a Deus. Jesus ele é o supremo sumo sacerdote pelas Escrituras e em seu ministério, por compaixão, ele atua em milagres como um sacerdote, levando então as nossas súplicas, as nossas dificuldades ao altar de Deus. Pega isso e deixa Deus te usar. Quando você observa a passagem bíblica de Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 4, aparece então um leproso que se aproxima de Jesus. Pela lei judaica, conforme Levítico, capítulo 18, você vai perceber isso a seguir, que um leproso deveria ser expulso da cidade, deveria mendigar. A lepra era contagiosa. As pessoas que tocassem em alguém que fosse leproso, ou em um instrumento, ou em um objeto que aquela pessoa leprosa tocou, deveria ficar separada durante 8 dias. E é interessante você observar pela palavra que um homem leproso se aproxima de Jesus e clama por compaixão, clama por misericórdia e pergunta se Jesus poderia curá-lo. Jesus, agindo com misericórdia, com compaixão, sem nojo, sem medo, toca na vida daquele homem que era leproso. A lepra hoje, atualmente, é conhecida como a hanseníase. Hoje tem tratamento. Naquela época, não. E é interessante você observar, de acordo com as Escrituras, que Jesus cura aquele homem. Aquele homem é restaurado e Jesus não se contamina.
porque ele é o supremo sumo sacerdote. Ele é o Senhor dos senhores e em sua compaixão ele nos restaura. Jesus, ele é santo e não há pecado que resista diante da sua presença. Não há contaminação que resista diante da sua purificação, da sua misericórdia. Nós éramos pessoas leprosas, leprosas por causa do pecado, mas ele nos purificou, nos lavou, nos redimiu e agora nos restaurou a Deus. Como isso é rico pela palavra. E eu espero que Deus te use como instrumento explicando isso para os teus alunos, entendendo a respeito do ministério de Jesus e da compaixão de Jesus também. Em segundo lugar, agora, como segundo ponto da aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: ajudando os enfermos. Isso faz parte da atuação ministerial de Jesus. Como é que ele ajudava as pessoas enfermas? Vamos entender isso pela palavra, para a glória de Deus. No segundo ponto da nossa lição, nós voltamos agora o nosso olhar para a ajuda de Jesus como um Pai misericordioso para as pessoas que estão enfermas. Nessa perspectiva, nós entendemos também, compreendendo a atuação ministerial de Jesus, que Jesus também é profeta. O profeta é aquele que acredita em algo impossível, invisível, que ainda não foi realizado pelo poder da palavra de Deus. Ele é aquele que acredita em uma perspectiva futura de restauração, de renovo e de poder da glória de Deus. Jesus é o maior dos profetas. Ele, em sua atuação profética, se entregou por nós no Calvário e disse que ressuscitaria ao terceiro dia e ressuscitou. Nele, todas as profecias se cumprem. Jesus, ele disse que retornaria para arrebatar a sua igreja. E um detalhe que Paulo conta para nós: lá onde Cristo prometeu que irá nos levar, não há choro, não há doença e não há enfermidade. O próprio apóstolo João também confirma isso em Apocalipse. Então, ao analisar essa ajuda de Jesus para as pessoas enfermas, aprendemos sobre a compaixão. E o primeiro subtópico vai tratar, nesse segundo ponto, sobre o seguinte argumento: Jesus é o nosso modelo de como devemos viver. A compaixão de Cristo é uma compaixão sacerdotal, mas também uma compaixão profética. Os profetas também ajudavam as pessoas. E no sentido bíblico, nós entendemos que Jesus, ele exerce esse ministério profético se preocupando com aquele que está caído. Em todo o seu ministério, você percebe que Jesus ajudava aqueles que estavam enfermos, ajudavam aqueles que tinham necessidade. Ele partilha o pão como o Messias prometido. Ele age curando os enfermos. Ele ajuda as pessoas que precisam ter compreensão. Essa ação profética também é uma ação poderosa pelas Escrituras. O profeta tinha um papel de anunciar as boas novas. Jesus, ele anuncia as boas novas da salvação a partir do seu ministério. O profeta tinha um papel também de levar as pessoas à restauração em Cristo. Nós também temos o papel de levar as pessoas à restauração em Cristo. No sentido bíblico, Jesus também levava as pessoas a uma restauração em Deus. Os profetas tinham uma autoridade tremenda da parte de Deus, mas Jesus, ele é o maior dos profetas. Por quê? Porque uma palavra de Jesus se cumpria e se cumpre de forma extraordinária. Um toque de Jesus curava as pessoas e continua curando também. O olhar de Jesus também restaura vidas e modifica o quadro. Nesse sentido bíblico, nós entendemos que o profeta é aquele que ajudava as pessoas a se aproximarem de Deus. O sacerdote é aquele que leva o clamor do povo a Deus. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o coração do povo. Pega isso e deixa o Espírito Santo de Deus te ajudar, ajudando as pessoas a entenderem sobre essa ação de compaixão dentro da Bíblia, no ministério de Jesus. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o paralítico de Cafarnaum. Uma ação profética
que demonstra então a ação da misericórdia e da compaixão no ministério de Jesus era quando Jesus parava para ensinar as pessoas. Em Cafarnaum, ele ensina as pessoas, ele ensina em sua casa. E é interessante que você observa de forma muito clara que naquela casa, a casa de Simão, melhor dizendo, Jesus está ensinando a respeito das coisas do reino de Deus de forma profética. Mas algo inusitado acontece. O texto bíblico faz questão de dizer, em Marcos capítulo 2, que 4 pessoas trouxeram um amigo. Isso é uma ação de compaixão. E trouxeram esse amigo até Jesus, mas trouxeram de uma forma diferente. Eles subiram pela lateral da casa, porque a multidão não deixava aproximar, cavaram um buraco no teto e desceram seu amigo pela maca. E o texto bíblico faz questão de dizer que Jesus viu aquilo como uma ação de compaixão. Compaixão dos amigos para com o outro e compaixão também de Deus para com aquela vida. Jesus, em primeiro lugar, se preocupa com a vida espiritual daquele que precisa de compaixão. No Novo Testamento, como ação profética, você percebe que Jesus se preocupa com aquele que precisa da misericórdia primeiro, ao invés de uma cura física. Então, no Novo Testamento, nós vamos entender que Jesus cura aquele homem de forma poderosa mediante a fé. E a fé daquele homem é uma fé poderosa que está estabelecida pela compaixão também dos seus amigos. Os seus amigos acreditaram que ele poderia ser curado por Jesus. Isso é uma ação de compaixão. No sentido bíblico, você percebe que as pessoas ajudaram um doente. Jesus também, ele age ajudando aquele que estava precisando de ajuda. Ele continua agindo, te ajudando também. Aquele homem foi curado, você também pode ser curado, curada pela misericórdia e pela graça de Deus, porque o mesmo Jesus que é profeta e sacerdote continua agindo hoje também. Avançando, vamos então para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte argumento: orando pelos enfermos. No terceiro ponto da lição, nós vamos voltar o nosso olhar agora para o irmão de Jesus, Tiago, que se tornou pastor da igreja de Jerusalém depois da ressurreição de Jesus. Tiago, escrevendo a carta que leva o seu nome, a Epístola de Tiago, ele traz agora recomendações sobre a compaixão no ministério da igreja. Nesse sentido, ele demonstra agora a compaixão em orar uns pelos outros. Uns pelos outros. Nós demonstramos a compaixão aqui. E orar em nome de Jesus, isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 14, capítulo 5, versículo 15 e 16. Você percebe agora que essa compaixão é demonstrada pela ação da misericórdia de Jesus na vida de cada pessoa humana. E essa compaixão deve ser demonstrada também por nós. Nós podemos demonstrar a compaixão quando oramos por alguém que precisa, quando ajudamos o outro que está necessitado, e isso é ação da graça de Deus. Avançando, vamos então para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte argumento: orando pelos enfermos. A Bíblia nos ensina a orar pelas pessoas enfermas. Isso é uma demonstração de compaixão a partir do ministério de Jesus. Nós já entendemos que o ministério de Jesus é sacerdotal, é profético, mas também toma como nota, é real. Jesus é rei. Detalhe, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. A sua majestade é confirmada de geração a geração. E nós somos súditos do reino de Jesus. Isso quer dizer que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. E como súditos e súditas do reino, nós devemos então obedecer às leis do reino. E uma das leis do reino que nós devemos obedecer é a demonstração da compaixão orando pelas pessoas enfermas. E orar pelas pessoas enfermas é interceder por alguém. A nossa oração deve ser convicta, concreta, real, por aquele e aquela que precisa. O nosso papel como pessoas cristãs demonstra então a nossa ação através da misericórdia de Deus que atua em nós pelo ministério e pela obra de Jesus também. É nosso papel interceder por aquele e aquela que precisa e agir em compaixão através da misericórdia de Deus. E que você também possa ser assim. O segundo e último subtópico, então,
do terceiro ponto trata agora sobre o seguinte argumento: fé ao orarmos. Como súditos e súditas do reino de Jesus, do reino sacerdotal, precisamos entender que ele está vivo e permanece vivo com a sua igreja. Pelo fato dele estar vivo e permanecer vivo, nós podemos então ter uma fé genuína em Jesus ao interceder por aquele que precisa, por aquela que precisa. Nós cremos que Jesus cura. A cura que nós defendemos não é somente cura física, mas também é cura emocional e espiritual também. Ele nos cura do nosso pecado. E detalhe, ele também cura você dos teus problemas emocionais. Ele restaura a tua vida em Cristo. Detalhe, nós entendemos pelas Escrituras também que é nosso papel orar com fé. A nossa fé é demonstrada pela misericórdia de Deus em nós. E isso é uma ação de compaixão. Orar com vontade, intercedendo, se preocupando com aquele e aquela irmã que precisa da misericórdia de Deus. E eu espero que essa aula possa ter ajudado você. Para concluir, como conclusão da lição, a lição diz que o sacrifício de Cristo na cruz nos dá, a partir do seu ministério, a convicção de exercermos um ministério de compaixão para a edificação de vidas. Que Deus abençoe você e que essa aula possa ter te edificado e edificada em Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque com isso você nos ajuda, tanto aqui no YouTube como no Spotify também, a alcançar mais vidas para Cristo. Se você pode, envie essa aula para mais alguém, ser edificado, edificada em Jesus. Me acompanhe pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, @JandersonNascimento, @FacilitaEBD, você pode seguir qualquer uma dessas contas. A gente sempre posta as novidades da Escola Bíblica Dominical para a tua edificação. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal. E é claro que toda quinta-feira, às 18 horas, no YouTube, nós postamos essas lições para a tua edificação, para a glória de Deus. Agora, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que Deus te use de uma forma poderosa na ministração da palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos, pedindo, Senhor, a tua bênção, a tua graça sobre a vida do teu aluno, do teu servo, que vai ministrar essa aula, para que o Senhor possa edificá-los através da tua ministração. Usa o Senhor na palavra, demonstrando sobre o tema de compaixão em sala de aula. Essa, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês a Teologia Sistemática Pentecostal, organizada pelo Antônio Gilberto, também pelo Claudianor de Andrade, Ciro Zibordi, Elenay Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequias Soares, Jeremias Couto, Severino Pedro da Silva e o Wagner Gabi. Um material de excelência da editora CPAD que pode te ajudar muito a entender sobre os assuntos desse trimestre. Também quero dar como dica para vocês a própria Declaração de Fé das Assembleias de Deus da editora CPAD, onde você encontra esse material para a tua edificação no site da CPAD. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 4, onde nós vamos entender sobre o seguinte argumento: Cristo nos ensinou a misericórdia. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, às 18 horas. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Até a próxima quinta, às 18, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.